três palavras aqui, como é que eu vou saber? Se a gente tem que se colocar um pouco na posição deles. Então, se a gente quer ensiná-lo palavras, comandos, a gente vai ter que ser o quê? Começar com coisas simples e claras e de forma consistente, para que ele perceba que toda vez que você falou esse som, aconteceu alguma coisa. E aí ele vai começar a associar esse som com algo que está acontecendo no mundo, seja um objeto, seja uma ação. Deixa eu beber água aqui, só um minutinho. Eu não aguento, gente, eu vou ficar desidratada aqui. Aí, por exemplo, se eu quero ensinar toca azul, eu quero ensinar azul, certo? Então tem duas coisas, só preciso de duas coisas, a ação e a coisa relacionada à ação. Eu não preciso mais do que isso. Então, toca, que é o que ele tem que fazer. Azul, que é a coisa que ele tem que tocar. Certo? Agora veja, por exemplo, toca, aí se você quer dizer acha o mesmo, né? Ou então coloca com igual, alguma coisa assim, seja lá qual for, não é que tenha uma forma específica, mas você escolhe uma forma que é simples e clara e você vai usar apenas aquela instrução, até que ele consiga entender isso, e a gente pode começar a variar. Mas no início é muito importante que a gente sempre use o mesmo comando. Então, se você diz acha o mesmo, ao invés de dizer acha a bolinha azul igual a essa, olha só, acha a bolinha azul igual a essa. Não é muita informação se você for pensar alguém que não sabe direito. Então, você só vai dizer acha o mesmo, coloca com igual. É assim, é um comando bem mais simples e que você vai usar de forma repetitiva. Então, toca nariz, ao invés de dizer põe a mãozinha no seu nariz, ou onde está o narizinho do Paulinho? Não é assim que a gente faz com criança, normalmente, cadê o narizinho do Paulinho? Ou não sei o quê. Só que a gente vai precisar, com a criança autista, começar mais estruturado, mais sistemático. Depois, a gente pode começar a complicar. Tá fazendo sentido? Isso. E seja consistente, gente. Eu vejo muito isso, porque aí, tipo, o pai diz de um jeito, a mãe diz de outro. Ó a confusão pro menino, né? Porque a gente sabe que existem formas diferentes de pedir a mesma coisa, mas eles estão aprendendo, gente. Então, meu caso, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se uma pessoa chega para mim e diz How are you? Que foi a forma que eu aprendi de se cumprimentar aqui, né? Aí chega alguém, what's up? How are you doing? Blá, blá, blá. Eu digo, gente, o que é isso? Eu não sei, porque eu não reconheço aquilo como sendo a mesma coisa. Então, você precisa inicialmente usar o mesmo até que você entenda um. Depois, você vai começar a introduzir uma outra forma de dizer a mesma coisa, depois outra forma, até que é feito criança mais uma vez. Vocês já viram isso que, tipo, eles têm um cachorrinho em casa. Aí o cachorrinho é Totó, vamos dizer. Aí todo cachorro que ele vê na rua, o que é que ele chama? Totó, exato. Au, au, ou Totó, seja lá o que for. Diga, querida. Isso. Vocês entenderam o que ela falou? De não ficar falando as palavras no diminutivo. Assim, narizinho, olhinho. Né? Como tá aqui. Acha bolinha, mãozinha ou narizinho, né? Que confunde. Então a gente vai falar a palavra que a gente quer que ele aprenda, né? Nariz, boca, mão, né? Vamos passar para o próximo. Então outra coisa seria as técnicas de direcionamento, assistência junto com instrução. Aí eu vou falar de vários níveis de direcionamento, porque a gente vai usar, certo? Pelo menos de acordo com essa abordagem que eu tenho falado o tempo todo, o que a gente quer, junto com maximizar as chances da criança ter sucesso, a gente quer usar uma estratégia que a gente diz que é de ensino sem erros. Porque na vida da gente, a gente aprende muita coisa com tentativa e erro, né?
Só que quando você pensa que a criança, a pessoa autista, ela pode às vezes fixar numa coisa, vai que ela faz o errado e ela fixa naquele. Ela vai ficar o quê? Persistindo naquele erro. Então a gente não quer que ela pratique o erro. E outra coisa, a gente não sempre fica melhor naquilo que a gente pratica. Então a gente quer que ela pratique o quê? O certo. E, além do mais, se ela faz o certo, o que é que vem depois? Reforço. Então, quanto mais ele erra, ele está perdendo chances de ser reforçado. E quanto mais ele acerta, mais ele é reforçado, né? Então, é tão chato, porque imagina, aí ele erra, você não reforça. Coitado. A gente quer que ele seja reforçado sempre. Então, a gente quer maximizar as chances de sucesso nesse sentido também. Uma estratégia que a gente chama de ensino sem erro. Então, se eu chego para ela nunca ouviu falar de cores. E eu digo, sei lá, que cor é essa? Ela não vai dizer nada, ela nunca ouviu falar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? A demonstração ao modelo. Primeiro, a gente tem que mostrar o que é certo. Então, eu vou chegar para ela e dizer, branco, que cor é essa? Isso, muito bem. Tá entendendo? Então, se eu vou perguntar uma coisa, eu primeiro dou a resposta. Se eu quero que ela faça alguma coisa, primeiro eu demonstro como ela tem que fazer. Essa é a primeira coisa, certo? A gente não pode assumir que a criança já saiba, que a gente faz isso com crianças em geral. Mas, no caso da criança, do adolescente, do adulto com autismo, a gente primeiro, isso é tão importante, né? Então a gente tem que mostrar à criança como fazer o que está sendo pedido, a resposta correta. Primeira coisa, aí próximo. Aí aqui só são alguns exemplos. Veja que sim, que tem aqui tanto nesse quanto no outro exemplo é verbal. Veja como ela primeiro estabeleceu o contato de olhar e ela está demonstrando como faz o som, que nada mais é do que aquele bola. Você está dando o modelo, você está dando a pista, você está demonstrando. Aqui também você vê como é bonitinho. E vocês viram também na Mayara como ela começou a olhar mais para o rosto da mãe também, na tentativa de buscar esse modelo. Porque quando a gente ensina a criança primeiro a imitar, ela começa a prestar muita atenção a você e ela vai buscar esse modelo em você. Então você demonstra como ela faz e ela vai tentar copiar. Aqui seria o motor, né, do movimento mais refinado. Ela vai demonstrando e você pode ver como o olhinho dele tá olhando. Quer dizer, tá direcionado, né? Então, exatamente. Então, isso é uma coisa importante. Se você tá dando o modelo também, o que você tem que se assegurar? Que a criança tá atenta, né? Que tem muita gente que dá o modelo quando a criança tá olhando para o outro lado, não adianta nada. Primeiro passo, conseguir a atenção da criança. Segundo passo, demonstrar o que ela tem que fazer. Próximo, por favor. Aí, a outra coisa ainda, aí pronto, eu falei do modelo, também tem o direcionamento físico. Então, você primeiro demonstra e pode ser, ela assim, eu disse branco, né? E ela já repetiu logo depois do meu modelo. Mas principalmente coisas físicas, assim, pode ser que você dê o modelo e quando você pergunta, ela não faça. E aí, como a gente não quer que ela erre, e nesse sentido errar é não dar a resposta, o que a gente vai fazer? A gente vai direcioná-la fisicamente para que ela faça o que a gente está pedindo, né? Então, a gente vai guiar a criança para realizar o todo ou parte do que está sendo pedido. E aí isso vai variar do total direcionamento, que é o que a gente chama do mão na mão, que a gente vai ter que ter muito cuidado com esse direcionamento, porque eles vão ficar muito acomodados, eles tendem a ficar dependentes e não aprendem. Porque eles vão ficar sempre esperando que você pegue na mãozinha para fazer com ele. Então, a gente começa com o direcionamento total, mão na mão,
mas a gente vai, o mais rápido possível que a gente puder, a gente vai começar a diminuir a quantidade de direcionamento, até que a criança consiga fazer independente. E aí você vê que tem direcionamentos mais parciais, por exemplo, toques gentis e parciais na criança para iniciar ou impulsionar a criança a fazer o que está sendo pedido, e ao uso de pistas gestuais, por exemplo, apontar, olhar, mover, tocar o estímulo, para indicar que esse é o que corresponde à resposta correta. Eu não sei se vocês lembram a mãe da Mayara, que ela fazia assim, tipo, se ela ia pegar a coisa errada, tipo, ela bloqueava e batia na mesa. Então você começa botando a mão da criança, né? Digamos, direcionando a mão da criança para a coisa certa. Daqui a pouco você só vai até aqui. Daqui a pouco você só vai assim, ela tá vindo já só, eu vou ficar só aqui esperando. Se ela continua, enquanto ela continuar só, eu não preciso fazer nada. Se ela parar, eu vou para ela dar continuidade. E se ela já estiver fazendo o movimento bem, mas ela está indo para a resposta errada, vamos dizer, eu posso bater na coisa, chamar a atenção para ela perceber que ela está, para onde ela está indo, mas ela está fazendo mais, até que ela consiga fazer sozinha, né? Então, a gente vai usar o que a gente chama de uma estratégia do máximo ao mínimo de direcionamento. E aí, como é que a gente faz? Tem uma outra, é cheio de técnica, né? Aqui. Mas essas técnicas são tão boas. E aí, o que acontece? A gente percebe que quando a gente vai fazendo muito isso, a gente passa a fazer automático. Sim, a mãe da Mayara é o exemplo vivo disso. Que assim, ela já faz sem nem pensar mais. Assim, a coisa do... A Mayara tá começando a ficar dispersa, ela pega o rostinho. Não é forçar, mas vocês podem ver que ela gentilmente toca no rostinho, até a Lisa, às vezes, para que ela olhe, né? Olha para mim, né? Ou então ela toca, ela, se vai pro errado, ela já bloqueia, tal. Você vai desenvolvendo isso, essas estratégias na prática, fazendo, certo? E aí, pode passar. E aí, tem as pistas visuais, que seria o quê? A manipulação do estímulo correspondente à resposta correta, de modo a facilitar a sua escolha pela criança. Por exemplo, posicionar o estímulo mais próximo à criança, aumentar o tamanho do estímulo, fazer o estímulo sombreado para a criança copiar. Eu vou dar exemplos concretos de tudo isso. Por exemplo, quando a gente quer ensinar pareamento, vamos dizer, ou linguagem receptiva, certo? Se eu digo, toca bola, o que eu faço? A primeira coisa, eu só ponho a bola em cima da mesa, porque ela só vai poder tocar numa coisa, a bola. E se ela não tocar na bola, eu vou direcioná-la com a mãozinha para ela tocar. Isso, você tocou na bola, né? Até ela conseguir tocar na bola. Daqui a pouco, quando ela já toca a bola, ou então me dá a bola, seja lá o que for, aí você vai começar a introduzir um outro objeto. Tipo, você vai estar bola sozinha, em outro momento você vai estar só carro. Então, me dá carro. Então, daqui a pouco, quando ela estiver bem já tocando no carro e tocando na bola, aí a gente vai começar a complicar. O que a gente vai fazer? A gente vai botar o carro e a bola em cima da mesa e vai dizer, me dá ou toca carro. Então ela vai ter que discriminar. Se ela começar, você perceber que ela está indo muito para o estímulo errado, o que você pode fazer? Você pode botar a bola mais longe e o carro mais perto. Por quê? Porque provavelmente ela vai ter mais chances dela pegar o mais próximo. Tá fazendo sentido? E por repetição, vocês vão ver que não é que a gente vai fazer isso pro resto da vida, não, gente. Isso é enquanto ela está aprendendo, porque você vai ver que vai chegar um ponto que você pode botar os dois juntinhos e ela vai pegar o certinho, certo? Mas a gente vai fazendo coisas que facilitem, que dê pista. Ou então, tipo, tem uma bola azul e uma bola amarela, mas você quer que ela pegue a bola azul, você pode fazer a bola azul enorme e a bola amarela pequenininha.
né? Então você pode posicionar diferente, fazer a coisa maior e gradualmente ir diminuindo até que elas sejam do mesmo tamanho, e mesmo assim ela identifica o correto. E pode ser tipo, coisas de copiar, por exemplo. A gente pode fazer um círculo. Ela quer desenhar um círculo, né? Quer dizer, você quer que ela desenhe um círculo. Você pode fazer, digamos, uma sombrinha. Aí ela usa aquela pista para ajudá-la a fazer o círculo. Aí daqui a pouco, com esse recurso de computador, você pode diminuir o grau, né, do cinza. Aí você vai ficando mais e mais claro até que suma e ela já está fazendo o círculo sem ter que ter a pista. Então essas são... Aí a gente tem que ser bem criativo. Tem várias formas de você dar pista visual. E aí você vai é exagerar. O que é a pista visual? É exagerar o estímulo correto para chamar a atenção da criança e gradualmente você vai fazendo com que ele fique mais e mais perto do normal, até que ela consiga discriminar, mesmo quando ele está sendo apresentado sem pista. Tá fazendo sentido isso? Não é interessante? Então, a outra coisa são as pistas verbais, que seria o quê? Fazer o som inicial da palavra como pista da resposta correta. Então, aquele exemplo clássico. Se você quer que a criança diga bola, vocês viram a mãe da Maiara, né? Que ela diz, que fruta é essa? Aí a Maiara diz, pera. Aí quando ela pergunta maçã, ela fica titubeando. A mãe espera um pouquinho, ela não disse, ela faz aí ela faz maçã. Isso, então você está dando pistas, tipo, você dá o tempo para a criança responder. Se ela não responder, a gente não vai ficar esperando pro resto da vida. A gente vai dar alguma pista para que ela responda. Então, ou então dizer minha vez, sua vez como pista dos turnos, né? Que é uma coisa que é muito importante para ensinar a criança a esperar pela sua vez, a se engajar em brincadeiras sociais, né, em conversação. Então a ideia de turno é super importante. Então a gente pode trabalhar dando a pista verbal como: agora é minha vez, aí você faz, agora é a sua vez, para dar a pista de que é a hora dela fazer algo, é a hora de eu fazer algo. Próximo, por favor. Então a gente pode, assim, aqui seriam algumas dicas de como a gente deve usar essas técnicas de direcionamento. Como eu disse, use sempre apenas a quantidade mínima necessária de assistência, suficiente para garantir o sucesso, mas não em demasia que a criança acabe não aprendendo. Porque se você pega a mão da criança e você está praticamente fazendo, ela não vai aprender nunca. Você só quer que esse direcionamento seja o impulso necessário para que ela faça, não você fazer com a mão dela, né? Então isso é super importante, a gente dá só o necessário. E assim, é muito legal que pelo menos eu vejo que eles conseguem rapidinho, a gente consegue tirar às vezes a primeira vez. Vou dar outro exemplo aqui com ela já. Mas o exemplo é o seguinte: quando você quer ensinar imitação, certo? Geralmente, eu gosto de trabalhar isso com alguém por trás. Alguém vai dar o modelo, tipo, faz isso. Aí eu bato palma e tem uma pessoa por trás da criança para direcioná-la para ela bater palma igual a você. Aí, se eu sou a pessoa que estou por trás, eu percebo assim, que a primeira vez que eu estou dando esse direcionamento, né? Assim, são 10 tentativas. Daqui para o final das 10 tentativas eu percebo que ela já está praticamente fazendo sozinha, porque eu vou tirando muito rápido. Eu não vou fazer as 10 tentativas segurando na mão dela. Então o que é que eu vou fazer? Vou mostrar aqui, sem microfone, né? Então vamos dizer que eu digo, faz isso, né? Aí eu tô aqui por trás dela, ela não faz, eu tô fazendo, ela vai fazer, certo? Daqui a pouco eu boto a mão dela aqui, eu fico esperando. Se ela não faz, eu posso só isso. E eu paro logo, tipo, eu faço. Se ela parar, eu continuo. Se ela continuar, eu paro. Entendeu? É tipo, é só o suficiente. Daqui a pouco eu só tô aqui, ó. Isso, daqui a pouco ela já tá fazendo só. Tá entendendo? Obrigada. Ela quer ganhar um prêmio. Mas está fazendo sentido como é? A gente não precisa ficar 10 tentativas
já assumindo que a criança não consegue. É tipo, eu tô te mostrando como é, vamos lá, vê se tu faz aí. E aí, gradualmente você remove a quantidade de direcionamento na medida que a criança aprende a realizar o que foi pedido. Então, a gente usa uma técnicazinha que a gente chama de atraso de direcionamento. O que acontece? Por exemplo, aquele caso ali do bater palma. Gente, eu tô ouvindo barulho. O caso do bater palma, certo? O que eu faço? Depois de várias vezes que ela bateu palma, eu direcionei a mão dela, mas quando ela bateu, ela ganhou um reforço. Depois de várias vezes que ela já começa a perceber que quando eu faço isso eu ganho um reforço, ela pode mesmo assim ficar preguiçosa, ficar esperando que você vá lá direcionar. Aí o que você faz? Você atrasa, tipo, você fica ali e espera um segundinho. Se ela não fizer, você vai, né? Se ela não fizer dentro de um segundo, daqui a pouco, dentro de 2 segundos. Sabe o que acontece? Ela fica esperando que você venha. Aí, como você não vem e ela já percebeu que depois que ela fizer isso ela vai ganhar algo, ela vai e faz, perde a paciência de ficar esperando. Então, é uma forma de você vai atrasando o seu direcionamento até que ela enche o saco e faça só. Né? No caso que você está citando, você produziu o movimento. Sim. Você está sozinho interagindo com essa criatura. Não tem outra pessoa na frente. Isso. Se você fizer um espelho, ajuda? Não, aí porque nesse caso você vai ser a pessoa na frente. Você não vai ficar por trás. Você vai ser a pessoa que dá o modelo. Aí eu digo, se ela já tiver facilidade, certo? Normalmente eu faço assim, depende da criança, mas normalmente eu faço assim. Eu vou pegar... Eu tô aqui na frente, eu ponho a mãozinha dela aqui, aí eu olho, né? Aí eu digo, faz isso. Assim, tipo, eu tô aqui, tô tentando direcionar e dar um modelo, mas eu já preparo a mão e digo, faz isso. Isso, tá entendendo? Aí é um trabalho maior você ser o modelo e direcionar. Aí eu diria, nesses casos, é melhor escolher para limitar uma ação que não envolva 2 mãos. Então, por exemplo, bater na mesa, eu consigo bater na mesa e com minha outra mão direcioná-la para fazer igual a mim. Então, eu não começaria com bater palma se eu estivesse sozinha, eu começaria com outra coisa. Depois que ela estivesse melhor em me copiar, eu começaria a introduzir ações que eu não preciso das 2 mãos, né? Então, mas você não vai ficar por trás quando não tem ninguém na frente. Você é o modelo, você está ensinando ela a copiar de você. Então, sempre enfatize a resposta correta, ao invés de dizer não quando a criança dá a resposta incorreta. A gente tem mania. Tem mania, é hábito. Tipo, a criança faz uma coisa errada, você faz não! Ao invés de fazer isso, você vai o quê? Corrigi-la para a resposta correta. Quando ela dá a resposta correta, aí você diz, isso! Então, quanto mais atenção você der para a resposta incorreta, mais chance de confundir a criança e ela vai acabar errando mais, porque fica aquela coisa, tipo, o não é uma coisa que chama atenção. E aí ela pode acabar errando mais. Então, a gente vai prestar atenção ao acerto ao invés do erro. Faz sentido? Beleza? Vamos lá. Então, aqui, gente, são algumas fotos de diferentes tipos de direcionamento. Olha só, eu tentei organizar mais ou menos assim. Cadê? Esse aqui é o mais mão na mão. Você veja que a mão da pessoa está totalmente em cima do dedinho dele para ele colar, certo? Então, aqui seria o mais... mais total, digamos. Aí aqui ela já tá pegando só no punho, ó. Tá vendo? Ela não, e a outra só tá pegando aqui no ombro, mas ela só tá pegando no punho, não mais em cima da mão para ele segurar. Aqui ela já tá pegando aonde? No cotovelo, só para direcionar, mas não necessariamente fazendo. Aqui ela já tá só preparada, tipo, se ele parar em algum momento, ela entra para dar o direcionamento e para. É soltar apostos. E aqui só é já a pista visual. Tipo, ela só faz apontar para o que ele deve ir. Tipo,
mostrar a direção ou tocar, seja lá o que for, mas a ideia é de direcionar a criança para fazer a resposta ou o comportamento que você quer que ela faça. Próximo, por favor. E aí, a outra coisa seria usar materiais fáceis de serem manipulados, certo? Uma bola grande para ser apanhada, botões largos para serem abotoados, porque o que acontece? Às vezes a gente começa com uma coisa, não só materiais fáceis, mas materiais interessantes. Sabe as argolinhas? Eu não sei se vocês lembram o ursinho com as argolinhas. Eu vi alguns centros de ensino especial em Brasília que a ideia é a mesma, só que é uns negócios de madeira, sem pintar, sem graça, com um pino bem fininho, com um buraquinho bem fininho naquelas argolas, que vai ser muito mais difícil. Provavelmente a criança vai errar mais, vai se frustrar mais e vai detestar estar naquela situação. Então, se a gente está começando e a gente quer maximizar as chances da criança ter sucesso, a gente vai começar com coisa mais fácil, com coisas mais atrativas. Então, tipo, aquele ursinho, as crianças adoram, é colorido. Os buracos, né, dos aros são enormes. Dá para facilmente colocar no pino. Então ele vai começar a estar o quê? Mais motivado. Ele vai começar a perceber. Quando essa pessoa me pega para trabalhar, não vou dizer para trabalhar, que ela não pensa assim, né? Mas assim, tipo, quando aquela pessoa chega, geralmente eu faço coisas prazerosas com ela. Eu vou começar a estar mais motivada a estar com ela e a aprender, né? Então, você vai usar coisas, ensinar a atacar botão. Você não vai começar a ensinar com aquele botãozinho bem pequenininho. Tem, inclusive, uns quadrados, uns cubos, né? Tem um trabalho da Montessori que é tipo um bastidor de quadro, a madeira do quadro. Vocês estão ouvindo? Não, você Fala aqui. Por aqui. Tem os telaios, que são chamados telaios, do material montessoriano, que é tipo uma madeira, um quadrado, né? Feito de madeira, como a gente usa pro quadro, né? E é preso um pano que pode ter botões grandes, velcro, zíper, aquele de apertar cadastro, ali. Tem o de pressão, colchete, tem de tudo. Isso, e também eu vi uma versão dessa que é um cubo e cada lado do cubo tem uma coisa, tem o velcro, tem o cadastro, tem os botões, e colorido. Então, gente, é muito, assim, eles até acham legal, assim, é uma coisa interessante para eles, né? E a outra coisa seria o quê? Oferecer menos opções de escolhas em tarefas que requeiram a criança discrimine itens diferentes. Por exemplo, um dos meus meninos do grupo, o que acontece? A mãe dele saiu botando um monte, assim, tudo bem que ele só tinha que identificar A, B, C, D, E, 5 letras. Só que ela botava já o alfabeto todinho na frente do menino para poder identificar as 5. Eu digo, ele estava detestando ir para a mesa, ele estava começando a resistir. Eu digo, peraí, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Vamos tentar desse jeito. Só apresenta as 5 letras que ele tem que identificar primeiro. Pronto. Assim, a gente se encontra de 15 em 15 dias. Assim, nesses 15 dias eu dei umas dicas. Tenta diminuir a quantidade de estímulo. Só apresenta aquilo que é necessário. Darará. Ela fez. Daqui a 15 dias ele estava tão feliz lá indo para a mesa. Eu digo, pronto, resolvemos o problema. Sim, às vezes não é só resistência. A gente tem que pensar, será que a gente está apresentando uma demanda de forma inadequada ou que é difícil demais? Né? Então, usar materiais motivadores, já falei, e reforçar positivamente as tentativas, esforços demonstrados pela criança. Por quê, gente?
Olha que chato. Se por acaso ele tentou, certo? Ele estava tentando copiar uma linha de você. A linha saiu toda tortinha, mas ele tentou. Você viu que ele tentou. Você não vai reforçar. É perto daquela história da modelagem. Você vai, né? Se ele tentou, você vai reforçar. Por quê? Porque você quer dizer a ele assim: muito bem, você está tentando. Se você tentar mais, você consegue, né? Então não é dizer que está certo, mas isso, muito bem, boa tentativa. Vamos tentar de novo, né? Não é aceitar como certo, mas reconhecer